Oi, pessoal, eu sou a Gabriela Caran. Eu fui aluna do Extensivo Médio em 2023 e 2024. Em 2024, eu fui aprovada em primeiro lugar na residência de cirurgia geral na USP em Ribeirão. E acho que esse momento de começo de ano e término do ano anterior é um momento que a gente tem mais incertezas de como recomeçar. Muitos de vocês já estão muito cansados. Então, assim, quando eu fui recomeçar meus estudos em 2024, eu me dei uma mini férias, assim. Eu me dei 3 semanas. Uma dessas semanas eu viajei com uma amiga, a gente fez uma viagem super legal, super desconectada do processo de provas. E aí nas outras 2 semanas eu me dei de presente o carinho de não fazer nada. Não me preocupei com a pressa de começar a estudar, com a pressa de voltar a fazer 1 milhão de questões por dia. E aí quando eu voltei a estudar, redefini meus objetivos, né? Eu fiz uma autocrítica de pensar o que eu fiz de diferente, o que eu fiz que poderia ter sido melhor, ou que eu fiz que foi bom e que dava pra manter. E aí eu montei um cronograma interno de coisas que eu deveria manter ao longo do ano e que fariam diferença no final. E aí em 2024 eu fiz um processo muito diferente de 2023, assim. Eu já tinha a base teórica, né? Eu já tinha assistido as aulas, então em 2024 eu foquei mais em fazer as questões de maneira ativa. Então o MedBrain me dava lá os conteúdos prioritários para fazer todo dia. Às vezes eu fazia os do dia e pedia mais, né? Ia trocando conteúdo prioritário para buscar um pouco mais de conhecimento, mas eu fazia as questões de maneira mais ativa. Mesmo as questões que eu acertava, eu parava, lia a resolução, via o vídeo comentado da questão, da resolução comentada, porque às vezes a gente acaba fazendo tanta questão ao longo dos anos que a gente vai decorando as questões. E a gente acerta a questão porque a gente sabe a resposta. Mas às vezes tem alguma coisa ali na resolução que pode ser o gancho para a gente acertar uma questão daquele mesmo tema, mas que vai ser apresentado de outra maneira, né? Então, eu me esforcei para, de maneira ativa, buscar a resolução das questões, mesmo as questões que eu tinha acertado. Eu via toda a resolução, eu anotava o que eu estava com dúvida, eu marcava a questão no favoritos para eu ver depois ela, depois de algum tempo. E aí eu marcava as revisões de acordo com o MedBrain, né? Que aí ele fazia a periodicidade dos meus estudos, e isso foi um outro diferencial em relação a 2023. Em 2023 eu tive períodos que eu estudei muito e períodos que eu estudei menos. Então, em 2024 eu me esforcei para manter a constância nos estudos, mesmo no dia que eu estava muito cansada, no dia que eu estava muito disposta, eu tinha minha meta diária. Em 2024 também eu fiz diferente em relação a 2023, que eu fui aos eventos presenciais. Então, eu fui aos simulados presenciais para realmente, como se no dia da prova fosse. Então, questão de hotel, de deslocamento, de alimentação, de me preparar para a prova, porque às vezes eu ficava muito nervosa, aí eu não conseguia comer, aí chegava na hora da prova eu tava com fome, eu tinha comido demais, eu tava com sono, aí tomava muito café, ficava com batedeira, mal-estar, muito calor. Então, isso foram todos ajustes que eu fui fazendo ao longo do ano. Contem com a Medo, eu tenho certeza que eles estão fazendo tudo possível melhor para vocês passarem por esse processo da maneira que outras pessoas também passaram. E acho que é isso.